Eis que eu tive uma visão. Hoje eu vou compartilhar para você uma visão que eu recebi, mas que primeiramente foi dada ao apóstolo João. Pensaremos sobre o livro de Apocalipse no capítulo 5, nos mostrando como a adoração é uma realidade muito mais surpreendente do que talvez o mecanicismo e a rotina de nossos momentos de adoração ao Senhor tenham dado a pensar a você que faz parte do povo de Deus e tem esse grande privilégio. Por isso, nós convidamos você a ouvir e refletir sobre essa mensagem em torno da adoração que nós rendemos a Deus. Olá a todos a mais uma celebração da IBNU. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse momento que a gente tem de reflexão sobre a Palavra de Deus. E eu gostaria de começar tratando de algo que me parece ser um sentimento muito comum. Todos nós gostamos de experimentar coisas extraordinárias. Todos temos nossas rotinas, aquilo que compõe o nosso cotidiano, as nossas experiências comuns. E ainda que essas coisas sejam boas, nós gostamos de experimentar algo que foge àquilo que é o normal. Aquilo que é extraordinário chama a nossa atenção. E até certo ponto eu acho que é natural nós desejarmos ter experiências como essa. É natural nós não nos conformarmos a fazer apenas sempre as mesmas coisas. Mas existe um prazer todo especial quando nós experimentamos aquilo que é extraordinário dentro das nossas rotinas mais comuns. Experimentarmos aquilo que é anormal e anormal para bom, algo que nos surpreende, fazendo sempre as mesmas coisas que nós fizemos, seguindo os caminhos que sempre seguimos, falando com as pessoas que sempre falamos, lidando com as realidades que nos parecem ser comum e de repente algo anormal acontece. Aquele texto que você sempre leu da Bíblia e que de repente fala uma coisa que você nunca tinha percebido. Nós lidarmos com as pessoas que parecem ser as mais comuns ou normais e de repente aquela pessoa é o meio pelo qual uma experiência toda especial, nova e completamente diferente lhe surpreende e você percebe que aquilo é uma coisa muito mais valiosa do que a experiência cotidiana ou mais normal possível poderia lhe indicar inicialmente. E nós temos na Bíblia alguns exemplos de situações em que precisamente isso aconteceu. Uma das coisas que parece poder se tornar o mais mecanizável possível, que parece se tornar uma rotina das mais comuns, é o momento da adoração. É o momento que nós nos reunimos enquanto povo de Deus, nós reconhecemos a sua presença, o seu poder, nós reconhecemos quem Ele é, inclusive por meio da música, por meio dos nossos atos de reverência, mas essa é uma das atividades que parecem ser facilmente tornadas numa rotina. E quando se torna numa rotina, parece se tornar algo muito normal. E quando parece se tornar algo muito normal, parece se esvaziar daquele elemento de necessidade, de valor. E algo semelhante parece ter acontecido no texto de Apocalipse, no capítulo 3, quando nas 7 cartas que são dirigidas à igreja, a gente se depara com a última carta que fala de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, que aparece no fim desse capítulo, tem um convite à adoração. Por que será que esse texto, que mostra que Jesus bate a porta e aquele que abre a porta ceiará com o próprio Jesus, por que esse texto é expressado ou é dirigido especificamente para a igreja em Laodiceia? Uma das possibilidades, na verdade, pelo contexto restante da carta, é que essas pessoas negligenciaram a adoração. Essas pessoas perderam de vista e de perspectiva o valor e o significado do momento da adoração. E o texto é muito forte, porque parece que essa igreja foi tomada por um certo orgulho. Eles se viam como pessoas ricas, pessoas autossuficientes, pessoas que não necessitavam necessariamente da presença ou da intervenção de Deus para socorrê-los no momento de maior necessidade. Essas pessoas se viam completamente tomadas por esse senso de segurança naquilo que era os seus próprios recursos, as suas próprias condições.
E o texto trata de forma muito severa a condição da igreja de Laodiceia, porque ao mesmo tempo que eles se veem como ricos e autossuficientes, o próprio Jesus ressurreto dirige para eles a palavra de que eles os enxerga como miseráveis, como pobres, como uma pessoa que está nua. Jesus dirige uma palavra muito dura para a igreja de Laodiceia e isso parece ter relação com a postura de adoração, ou melhor, de falta de adoração genuína e verdadeira por parte de uma igreja que não se percebe da forma que ela de fato é. E por isso Jesus apresenta uma das pregações assim mais sucintas da história da igreja, que é para que esse povo ou para que essas pessoas da igreja de Laodiceia se arrependa. Ele está à porta e bate. Esse texto muito recorrente de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, que é costumeiramente citado num contexto de evangelização, na verdade, em Apocalipse não parece ser um texto para aquele que não creu, ou para aquele que nunca ouviu a mensagem do evangelho. Parece ser para uma igreja, uma comunidade, e essa comunidade que deve se arrepender em relação à sua postura de adoração, na sua relação com o próprio Deus. E a gente não sabe exatamente ou historicamente como a igreja de Laodiceia respondeu a essa carta. Mas logo depois do capítulo 3, logo depois desse versículo que a gente acabou de ler, no início do capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Veja como o texto é muito cuidadoso e consciente em apresentar duas portas. Em um momento, Jesus se apresenta com um convite insistente: estou à porta e bato, e logo depois João vê a porta aberta. Talvez seja a igreja de Laodiceia, talvez seja todo o povo de Deus que é representado na visão que se segue nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, mas o que nós vemos é uma cena diretamente relacionada àquilo que Jesus acabou de apresentar para a igreja em Laodiceia. Aquilo que nós vemos é que se a igreja abrir a porta, ou se a igreja de fato abriu a porta, é isso que estava acontecendo. E aí nós entramos no capítulo 4 e 5. Essa visão de Apocalipse 4, no versículo 1, a gente percebe tanto a partir do capítulo 1 quanto aquilo que é descrito nesses dois capítulos e que focam e centralizam a adoração, tem relação com o que acontece num domingo, numa dessas rotinas que nós entramos de nos reunirmos enquanto povo de Deus num domingo para adorar. E isso acontece no dia do Senhor. O domingo, muito provavelmente, Apocalipse, essa expressão, dia do Senhor, é uma referência àquilo que era o dia em que muitos cristãos se reuniam para celebrar a Deus, e era costume do judeu fazer isso no sábado, mas boa parte do cristianismo admite que essa adoração deve ser feita no domingo. Isso não é um ponto de tensão, ainda muitas coisas acontecem no sábado, mas o domingo passa a ter uma representação toda especial, porque o dia do Senhor é o dia que Jesus ressuscitou. Nós celebramos a Páscoa há pouco tempo e nós podemos lembrar como o domingo ganha esse sentido e esse significado todo especial em que o povo se junta para lembrar da morte e da ressurreição de Jesus e do fato de que ele agora é um rei entronizado, uma imagem muito explorada, muito detalhada no texto de Apocalipse, desde o capítulo 1 até o fim em que Jesus aparece com essa nova Jerusalém, esse novo céu e essa nova terra. Por isso a gente percebe que toda a cena de Apocalipse 4 se passa num tempo e num momento em que as pessoas estão juntas para adoração. Ele vê o povo de Deus reunido em adoração, ele vê as criaturas, os anjos, toda a criação em harmonia e reunida para um tempo de reconhecimento de quem Deus é. Nós, quando paramos para olhar com um pouco mais de atenção, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, nós percebemos a realidade da adoração de uma forma completa. Parece que o tempo passado, presente e futuro estão reunidos na mesma cena e nós passamos a contemplar aquilo que é, novamente, uma atitude singela, uma atitude aparentemente pequena em toda a sua glória. Nós vemos
toda a criação reunida fazendo a mesma coisa, e nós vemos toda a glória envolvida na adoração numa única cena. Às vezes a gente lê o texto de Apocalipse tentando decifrar os códigos, tentando saber simplesmente ao que esse símbolo se refere, e desvendar o mistério se isso aconteceu ou não. E perdemos de perspectiva de que uma das grandes missões do texto de Apocalipse e da forma como ele foi escrito é justamente nos apresentar a realidade em toda a sua clareza, em toda a sua força, como geralmente nós não estamos vendo. O texto de Apocalipse ele tem essa preocupação de desvelar diante dos nossos olhos aquilo que sempre esteve acontecendo, mas que nem sempre nós percebemos, de experimentar o extraordinário dentro daquilo que é o tempo comum, dentro daquilo que são as ações rotineiras. Não é apenas porque nós fazemos muitas vezes a mesma coisa, que essa coisa é desprovida de um valor muito grande, de uma glória que nós não podemos mensurar e de uma revelação que tem um impacto e uma força que transforma a vida das pessoas. Por isso eu convido você para ler agora com esse contexto e essa perspectiva de que o texto de Apocalipse tem uma preocupação toda especial, o capítulo 5. O texto diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. A gente percebe logo no começo do capítulo 5 que, em meio a toda a glória que é descrita no capítulo 4 e que continua na mesma cena no capítulo 5, João vê um rolo e ele chora. Por que será que João chora ao ver um rolo na mão daquele que está sentado no trono? E fica muito claro pelo contexto que é o próprio Deus que está segurando esse rolo selado. É importante a gente lembrar que rolos são valorizados dentro daquilo que é o contexto de João no livro de Apocalipse. No tempo e no momento em que eles estão, não é fácil e, na verdade, não existia a Bíblia no formato que a gente tem hoje, facilmente acessível, com os 66 livros que estão ao nosso dispor. Na verdade, as pessoas tinham uma dificuldade, tinham, na verdade, uma necessidade de acessar as escrituras, mas um custo elevado e uma dificuldade para manter esses rolos muito maior do que a gente tem no contexto atual. Por isso, rolos são valorizados.
Eles são feitos com muito cuidado, são guardados com muito zelo e existe todo um processo para se ler, acessar e interpretar o que está escrito nesses rolos. O que nós percebemos é que não só o rolo ele é valorizado, ele é um ponto de necessidade dessas pessoas quando iam nas sinagogas, guardavam e retiravam esses rolos e liam no momento de adoração, mas também nós percebemos que o rolo é um símbolo do tipo de Deus que esse povo adora. Um judeu do primeiro século, assim como um cristão no século XXI, acredita que o Deus que fez todas as coisas não é um Deus que se esconde completamente, não é um Deus que permanece oculto para a sua criação. O Deus das Escrituras, o Deus a quem João faz referência e a quem João estava acostumado a falar, pensar, orar, adorar, é um Deus que se revela. E quando Deus fala, a sua palavra está registrada em um rolo. Por isso que o rolo é o símbolo da manifestação de Deus, da revelação do Criador. João, então, espera que nesse momento de adoração que ele contempla em ver os 4 seres viventes em torno do trono, em ver milhares e milhões de anjos adorando a Deus, em ver todas as criaturas que se reúnem para adorar a Deus, é de se esperar que ele encontre um rolo. É esperado que no momento da adoração esse rolo não só seja apresentado, mas seja aberto, seja lido, seja interpretado. E é aí onde está o problema. O sentido é inacessível. O rolo está selado. João percebe que está diante de algo muito especial, mas que ele não pode ouvir o que as palavras que estão escritas ali têm a dizer. Ele não pode interpretar a revelação que Deus fez e que colocou nesse rolo. O rolo está selado. E essa não é uma construção nova na Bíblia. Um rolo selado, um rolo inacessível, uma revelação que não pode ser compreendida, é parte da história de Isaías. Isaías é um dos maiores pregadores, um dos maiores profetas do Antigo Testamento e da história do povo de Deus. Isaías é responsável por nos mostrar e manifestar profecias que vieram a se cumprir em Jesus, profecias que se cumpriram poucos dias após o seu próprio tempo ou no seu próprio tempo, e esse grande pregador, esse grande profeta, recebeu junto com seu chamado, e você vai lembrar daquele famoso texto de Isaías 6, quando Isaías vê o próprio Deus sentado num alto e sublime trono. Naquele mesmo capítulo, Isaías recebe uma advertência. Você vai pregar, mas as pessoas não vão ouvir. Você vai falar, mas as pessoas não vão entender. Mais do que isso, Isaías recebeu a missão de pregar para que os corações permanecessem insensíveis, para que os corações fossem endurecidos. Junto com a mensagem de Isaías, viria a garantia de que, em certa medida, a pregação de Isaías iria falhar. Iria falhar para os seus contemporâneos, mas não iria falhar para aqueles que viriam muito tempo depois de Isaías. As palavras não seriam em vão no curso da história, mas pareceria em vão, pareceria inacessível, pareceria completamente impotente para realizar qualquer transformação no próprio tempo de Isaías. Por isso, a imagem de João nos lembra a história de Isaías. A grande vitória daquilo que é a nossa convicção cristã, a grande diferença entre nós e Isaías e o povo que viveu com Isaías, é que a mensagem cristã é que o cordeiro, que parecia ter estado morto, mas estava de pé, esse cordeiro recebeu em sua mão o rolo que estava selado. Dentre todas as criaturas, de toda parte da criação, um único ser, uma única pessoa, foi capaz de ter autoridade para abrir o rolo. E por isso, a mensagem cristã nos apresenta aquilo que é o paradigma que todos os profetas queriam experimentar, ou que anunciaram que iria acontecer, mas não viram no tempo do Antigo Testamento. A grande mensagem cristã é que o Cordeiro abriu o rolo. Não só Jesus recebe autoridade para acessar o que está escrito no rolo, como Jesus também recebe autoridade para interpretar, para manifestar, revelar aquilo que está escrito no rolo e para fazer com que essas coisas de fato aconteçam. Receber o rolo não é autoridade simplesmente para abrir e lê-lo. É receber autoridade para fazer com que essas coisas aconteçam de acordo com a sua própria vontade,
com aquilo que foi designado para o Pai, mas foi revelado para o Filho e é executado ao Filho. E depois de todas as coisas se cumprirem como estavam escritas e permanecem escritas nesse rolo, o Filho entrega todas as coisas novamente ao Pai. A grande mensagem cristã é que a pregação do Cristo ressurreto nos traz a revelação que João tanto desejou ver. A grande mensagem do Evangelho é que o Cristo ressurreto faz aquilo que todos nós precisamos, naquilo que é a nossa experiência pessoal e naquilo que é a nossa própria existência enquanto corpo, de saber, de experimentar, de ver e de contemplar e adorar como uma resposta, que é o fato de que Deus trouxe para si novamente o controle de todas as coisas. Quando Cristo recebe o livro, quando o cordeiro que parecia ter estado morto recebe em sua mão esse rolo, o choro de João cessa. O choro de João dá lugar ao hino de exaltação, que é o hino do coro. A música que a gente vê em Apocalipse 5 e que traz uma mensagem tão especial, nos mostra uma mudança de tom completa nesse capítulo, porque diz assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O choro de João cessa e dá lugar para a exaltação daquilo que é o coro das criaturas, dos anciãos, a criação que se envolve nesse momento, e exalta o fato de que eles estão incluídos nessa grande cena de adoração, nessa grande cena de reconhecimento de Deus sentado no trono. A palavra lida e pregada revela o sentido da nossa vida. A palavra que estava no rolo é lida e anunciada por Jesus, é a palavra que manifesta para mim e para todo o povo de Deus o que significa ser criatura, ser filho de Deus, o que significa fazer parte do povo de Deus envolvido nesse ato de adoração. A pregação é aquilo que nos apresenta esse convite pessoal e que traz a resposta do que significa ter sido feito como uma criatura, o que significa ter sido feito para adoração. A pregação é parte da adoração. A pregação é aquilo que nos liberta de uma convicção de que nós não fazemos parte disso, porque a gente precisa ser bastante sincero com o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar de João. Do que adianta ver toda essa glória, do que adianta ver todo esse poder, do que adianta se aproximar de toda essa santidade consumidora, de toda essa majestade, do Deus que está sentado no trono, está envolto por um arco-íris, recebe a coroa de todos os anciãos. Do que adianta ver toda essa glória e não fazer parte disso? A pregação é aquilo que nos inclui. A pregação é aquilo que anuncia: veja, o Cordeiro recebeu o rolo em sua mão. Veja, o Cordeiro morreu, mas ressuscitou. Por isso, a pregação, o abrir o rolo e anunciar as palavras que estão escritas nele, são fundamentais nesse nosso momento e nesse nosso ato de adoração. Mas o choro de João é um ponto emocional que vira aquilo que é a imagem do todo, a imagem de toda a criação envolvida na adoração para uma condição pessoal. O choro de João no capítulo 5 é aquilo que transforma o cenário de uma cena gloriosa para uma cena de desespero pessoal. E eu? E eu que vejo tudo isso, mas não sei se eu faço parte disso. E eu que vivo num povo de impuros lábios, como coloca Isaías. E o mundo em que eu habito e estão as pessoas com quem eu compartilho essa jornada de testemunhar do Cristo ressurreto. Como é que eu faço parte disso? Como é que eu estou incluso nessa adoração? Quando nós nos aproximamos do trono de Deus, quando nós nos aproximamos dessa presença de completa santidade, me parece que duas coisas acontecem com a gente. Nós sabemos que é sempre ou é isso que nós sempre desejamos. É isso que nós sempre soubemos que é a nossa necessidade. Mas ao mesmo tempo,
é isso que nós mais sabemos com toda clareza que nós não merecemos, não é esse o nosso lugar. Aproximar-se do trono de Deus é aproximar-se de uma santidade que é gloriosa, mas que consome. É um fogo que não permite que nenhuma impureza se aproxime de sua presença e permaneça inalterado. Que nenhuma impureza sobreviva diante desse Deus poderoso. Por isso nós sabemos que é o que nós precisamos, mas nós não sabemos como nós podemos nos achegar a uma coisa que é tão diferente de nós mesmos. Por isso a gente vê que a pregação ela também traz respostas para esse novo sentido ou essa nova percepção de pobreza diante da glória de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, se torna muito claro para a gente de que nós somos impuros, de que nós somos maus, de que Ele é o completamente outro, que é glorioso, que é poderoso e que é santo. Por isso a pregação e o anúncio é uma palavra e um convite pessoal. É a frase do Cordeiro que diz: eu comprei você. Eu comprei gente de toda tribo, povo, língua e nação para constituir reino e sacerdotes. Nós somos chamados a fazer parte disso não porque merecemos, mas porque Cristo nos tornou reino e sacerdotes, nos chama pessoalmente e nos inclui dentro daquilo que é esse grande ato da adoração que envolve toda a criação. Quando nós ouvimos esse convite pessoal da adoração, quando nós nos vemos incluídos nesse grande ato que a criação rende de reverência e louvor a Deus, nós percebemos que nós somos mudados. A adoração muda a gente. E quando a adoração começa a fazer esse efeito de olhar para as coisas com uma clareza que nós não tínhamos antes da adoração, nós percebemos que a nossa fala ela vai também se transformando. A gente percebe que o ritmo da prosa, o ritmo da explicação, a conversa comum não dá conta de expressar aquilo que a gente sente a necessidade de expressar quando a gente se depara com esse Jesus ressurreto. A gente percebe que a fala comum é incapaz de manifestar tudo aquilo que o nosso coração, que o nosso corpo deseja expressar. E por isso a fala se transforma em música. A adoração necessariamente segue o caminho da música. A gente percebe, dentre outras coisas, que a música é a fala expandida. A música é a fala intensificada. Por isso que a Bíblia está cheia de músicas. Não é aleatório que a gente percebe em vários livros da Bíblia, que a gente percebe no próprio livro de Apocalipse, uma grande quantidade de músicas. E a música muitas vezes está envolvida nesse momento de êxtase, de grande alegria, de gratidão a Deus por um livramento. A gente percebe que a música está envolvida nesse processo de fortalecimento do espírito diante de um momento de adversidade. Por isso, os Salmos, que é um livro repleto de músicas, é um inário, uma coleção de hinos que expressam o sentimento da alma, seja de alegria, seja de dor, de esperança, revigora uma alma dos cristãos, assim como revigorou a alma dos judeus e ao longo de milhares de anos. É um dos livros que mais tratam do sentimento do coração de uma forma que simplesmente a narrativa, a profecia, a história talvez fosse incapaz de fazer. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe que a música expressa exuberância. A gente percebe que a música constitui esses ritmos de gratidão que nós precisamos manifestar. Por isso que na Bíblia, Davi e Débora cantam. A gente percebe que Moisés e Miriam cantam. Jesus, os discípulos, Maria, cantam. A gente percebe que a música é composta de pessoas que cantam, não simplesmente falam, não simplesmente narram. A música é tomada de um sentimento de gratidão e de participação no que Deus faz e naquilo que Deus revela, que a fala comum é incapaz de fazer. E o texto de Apocalipse, em especial 4 e 5, mostra isso como talvez outros 2 capítulos da Bíblia seriam incapazes de fazer. São apenas 2 capítulos e 5 músicas. Se você parar para observar com atenção, a gente encontra um padrão muito claro nessas 5 músicas, nesses 5 cânticos. Primeiramente, você tem 2 músicas
voltadas para Deus, o Deus Pai, ressaltando o seu papel de criador. Depois você tem duas músicas voltadas para o Cristo, o Cordeiro ressurreto, o Cordeiro que morreu, mas está de pé, e enfatizando o seu papel de redentor. E por último você tem uma música que se dirige diretamente para o Cordeiro e para o Deus Pai, enquanto esse redentor e criador que juntos devem ser louvados por toda a criação. Por isso a gente percebe que as músicas fazem parte do Apocalipse, as músicas não estão restritas ao capítulo 4 e 5, a música faz parte de toda a trajetória do povo de Deus, mas mais do que isso, a música sempre foi um movimento de adoração e de oração por parte do povo de Deus. As músicas se tornam aquilo que é o nosso clamor, aquilo que é a nossa palavra dirigida ao próprio Criador, aquilo que é o nosso pedido, aquilo que é a nossa gratidão, aquilo que é o nosso ato de reconhecimento. As músicas na história do povo de Deus são orações. E quem adora necessariamente canta. A música evoca essa resposta profunda do Espírito, que se transforma em gratidão e que nos torna pessoas diferentes quando nós nos envolvemos com o ato de adoração. E é importante também a gente perceber que junto com a pregação, junto com o rolo, junto com a música, a última palavra de adoração é o Amém. O que conclui o capítulo 5 de Apocalipse é quando os 4 seres viventes dizem Amém. Esses 4 seres viventes que reconhecem que é preciso dizer sim para Deus, é preciso dizer sim para Deus como resposta ao sim que Deus disse para nós. Nós fomos incluídos. Deus disse sim para esses que se aproximaram do trono. E como resposta, nós dizemos sim para um Deus que nos constituiu reino, que nos constituiu sacerdotes. A palavra amém no fim do ato de adoração significa muita coisa, porque a adoração, além de pregação, adoração, além de música, adoração é a afirmação. A adoração é aprender a dizer sim de uma forma que nós não estamos acostumados a ouvir ou a dizer. Nós temos dentro daquilo que é a nossa trajetória o costume de ser rejeitados e de rejeitar. A adoração transforma a nossa experiência porque ela nos mostra um tipo de inclusão que nós não estávamos acostumados a ter. Nós somos rejeitados e ser rejeitado dói, ser rejeitado machuca. E como resposta à dor de ser rejeitado, de não ser incluído, nós rejeitamos. E nós passamos a vida toda aprendendo a lidar, ou pelo menos tentando lidar com os atos de rejeição, seja o que sofremos ou o que realizamos. Nós passamos a vida toda tentando realizar a superação da dor de ser rejeitado por um pai, por uma mãe, por uma pessoa que nós admiramos, de ser rejeitado pelo cônjuge, pelos amigos, de ser rejeitado pelas pessoas que talvez nós mais desejássemos ser aceitados, ser aceitos como parte, como aquilo que compõe o grupo. Nós sempre estamos correndo atrás de algum tipo de aprovação e nós sempre estamos experimentando o gosto amargo de não ser aquilo que nós esperávamos ou de não ser aceitos pelas pessoas que nós esperávamos ser. E quando nós nos aproximamos do trono de Deus, quando nós ouvimos esse sim da parte de Deus, quando nós temos a convicção de que fomos inseridos, a coisa muda completamente. A gente percebe que é o trono que está no centro. A gente percebe que é o Deus sentado nesse trono de poder, nesse trono que comanda a história e que centraliza em torno de si tudo aquilo que é importante, todas as pessoas que foram criadas, todas as outras criaturas, e que nós fomos incluídos nesse ato de proximidade, nesse ato de adoração. A coisa muda completamente, porque no centro está o trono, não o ego. Nós percebemos que as pessoas não devem estar em torno da nossa própria vontade. As pessoas não devem estar em acordo de que nós somos importantes. Nós não precisamos mais que as pessoas concordem
de que nós temos o valor que nós queremos passar que temos. No centro está o trono, no centro está Deus e não nós mesmos. Por isso, o sim mais importante da nossa vida. A aprovação que nós mais desejamos e precisamos é o sim de Deus. O ato de ser aceito que mais cura, que mais restaura e transforma a nossa adoração é o sim que nós já recebemos da parte do Cordeiro, da parte de Deus. Por isso, quando nós nos aproximamos de Deus, uma coisa muda completamente, que nós deixamos de calcular. Nós não passamos a dizer sim para isso e não para aquilo. Diante desse Deus poderoso, dessa santidade que arrebata o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, nós não calculamos as respostas. Nós não somos comedidos em dizer um sim temeroso, um sim mais um talvez, um sim para isso, mas não para aquilo. Quando nós nos aproximamos do trono de Deus, o nosso sim é purgado de todo mal, é limpo de todo temor, é de toda a insegurança que somos libertos nesse sim para Deus, a ponto de que nós nos tornamos uma resposta. Nós não damos uma resposta simplesmente para Deus, mas a nossa vida nesse ato de adoração se torna uma resposta. Por isso que na adoração nós percebemos que aquilo que muda em nossa vida deixa de ser uma coisa que está preocupada com o próprio ego como centro da realidade e passa a reconhecer a Deus como centro da realidade que diz sim para o seu povo que foi redimido e que foi restaurado. Nós fomos treinados e criados em muitos ambientes, em muitas condições para explorar. Nós fomos explorados e nós aprendemos a explorar as pessoas. Nós nos aproximamos das pessoas querendo saber o que nós podemos tirar delas. O que a outra pessoa tem a nos dar. O que a outra pessoa tem a oferecer que seja de valor para mim. O que eu tenho a ganhar me relacionando com essa pessoa, me aproximando desse indivíduo. No ato de adoração a coisa muda completamente, porque nós deixamos de olhar para o outro com esse impulso de explorar alguém para os fins e propósitos que nós estabelecemos. Quando o trono está no centro, quando o trono centraliza toda a realidade em torno de si, nós percebemos que nós é que somos resposta para a vontade de uma outra pessoa. Nós fomos feitos como criaturas, e enquanto criaturas nós servimos a um propósito e não exploramos todos os outros conforme o nosso próprio desejo. O ato de adoração cessa esse impulso de explorar e coloca em nosso coração o desejo de ser resposta, de ser uma resposta para Deus. E esse amém que é recorrente no povo de Deus, esse amém que significa sim e que reafirma o nosso reconhecimento de Deus, esse amém, ele costuma ser repetido pela igreja e foi repetido em muitos momentos da história da igreja, mas passou por tentativas de transição na forma como nós expressamos essa afirmação. O povo de Deus sempre usou o amém, mas logo no começo da história da igreja, os cristãos gentios que não estavam acostumados a falar ou incluir o hebraico como parte da sua língua, como parte da sua expressão de adoração, tentaram traduzir o amém. E o amém passou a ser usado, o amém é uma palavra hebraica, e passou a ser substituído por aluthinos, que é uma palavra grega que significa isso que não é falso. E qual é o problema? É que essa palavra não tem a força afirmativa do amém. Quando nós falamos amém, nós não estamos apenas reconhecendo algo que não é falso. Nós não estamos apenas dizendo que isso não tem falhas, de que nós não discordamos. Quando nós falamos amém, nós inserimos a nossa concordância com aquilo que está sendo feito. Nós passamos a participar do ato de adoração que inclui o amém como sua conclusão. Nós dizemos sim para Deus porque Deus disse sim para nós. Por isso, rapidamente, essa palavra grega foi abandonada. Uma outra tentativa tentou substituir um amém por uma palavra que significa que assim seja. E também não deu certo. Por que não deu certo? Porque falta essa convicção de que
algo já acontece, algo já é verdade no momento em que isso é declarado. Nós reconhecemos que Deus é o Rei sobre toda a criação. Nós não estamos manifestando o desejo que Ele se torne. Nós não estamos manifestando uma convicção de que chegará o tempo em que Deus de fato irá governar sobre a criação. Quando nós dizemos amém nesse cântico para o Cordeiro, para o Deus Criador, quando nós nos juntamos ao restante da criação e reconhecemos que Ele recebeu o poder para governar sobre todas as coisas, nós estamos declarando a convicção de que isso já é verdade no tempo presente. Por isso o amém voltou a ser, mesmo para essas primeiras gerações de cristãos gentios, a palavra que expressava melhor o sentimento e a convicção dos cristãos. O amém, então, é essa palavra que reúne em várias línguas, em várias culturas, a afirmação que nós realizamos, a afirmação da nossa própria convicção. E quando nós olhamos para a forma como João articula toda essa imagem, nós percebemos que João está nos ensinando, está ensaiando junto conosco aquilo que nós faremos não só no tempo presente, no tempo que ainda temos nessa vida, mas que faremos por toda a eternidade. Quando nós observamos a forma como João expressa aquilo que ele expressa, nós percebemos que ele está nos mostrando que a imaginação transformada pela revelação do Jesus ressurreto nos leva a uma adoração que é a adoração que nós sempre faremos, mesmo diante dessa nova vida que receberemos em plenitude no momento que nós ressuscitarmos. A adoração é uma dessas coisas que fazemos no tempo presente e que faremos por toda a eternidade. Veja como João, ele junta várias correntes, vários fios diferentes do Antigo Testamento para nos mostrar que essa é a realidade definitiva, essa é a realidade que vai sobreviver ao tempo. Por exemplo, no capítulo 5, quando nós olhamos para o anúncio que o ancião faz a João quando ele chora e se desespera pelo fato de que o rolo está selado, ele diz o seguinte: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João, na ilha de Patmos, recebe essa revelação e aquilo que nós lemos nesse livro tem a sua força, com certeza, pela visão que ele recebeu, não por aquilo que ele criou da sua imaginação. A força do livro de Apocalipse está no fato de que Deus revelou para João algo que era secreto ou algo que não era acessível sem essa manifestação especial da parte de Deus. Mas, quando nós experimentamos um evento e nós relatamos aquilo que aconteceu, nós podemos fazer isso de muitas formas diferentes. Você já deve ter experimentado isso. Você já deve ter passado por algo que você narra de uma forma, mas o seu esposo, a sua esposa, narra de uma forma completamente diferente. Você já deve ter passado por essa experiência que você relata de uma maneira, mas o amigo que estava junto com você fala de uma forma completamente diferente. Com certeza a grandeza da visão está na visão, mas a forma como João relata isso nos mostra que João, de certa forma, é um gênio da literatura. João articula isso com uma criatividade, com um zelo e um senso de beleza, de complexidade em todos os padrões que ele vai construindo ao longo do livro, que uma pessoa que não fosse inspirada por uma capacidade sobrenatural da parte de Deus talvez não tivesse condições de fazer. Porque nesse único versículo, João junta 2 imagens, o leão da tribo de Judá, que aparece em Gênesis 49, e também a raiz de Davi, que aparece em Isaías 11. São 2 textos diferentes. Um fala sobre a descendência de Judá e fala sobre esse leão novo que governa, que tem força e de quem o governo não se distanciará, de quem o domínio não se separará. Em outra imagem, a gente tem essa raiz de Davi, a quem é dado o Espírito de Deus para que tenha conhecimento, para que tenha sabedoria, para que tenha condições de interpretar e de revelar aquilo que é a vontade de Deus. E é justamente isso que o próprio Jesus afirma sobre si mesmo em Lucas 4, quando, não de forma coincidente, ele abre o rolo de Isaías.
Quando ele entra na sinagoga, ele pede o rolo e ele lê aquilo que era a porção que deveria ser lida naquele sábado, naquele Shabat, e ele fala sobre o Espírito de Deus que lhe foi dado para anunciar libertação ao oprimido, anunciar libertação ao preso, a cura ao cego, anunciar boas novas aos pobres. Ele fecha o rolo, ele devolve o rolo e ele afirma: essas coisas se cumpriram hoje. Ele afirma que ele é esse Espírito, ou recebeu da parte de Deus o seu próprio Espírito para que ele abrisse o rolo e ele interpretasse as Escrituras e ele manifestasse o cumprimento da profecia. Jesus estabelece o padrão. Ele pega o rolo, ele é o único que tem autoridade para abrir o rolo e para dizer: isso se cumpre em mim. Por isso que o Apocalipse é o clímax da profecia. O Apocalipse virtualmente cita todos os livros do Antigo Testamento. O Apocalipse costura, não só nesse versículo, mas em diversas passagens, todos esses ramos que foram sendo tecidos, todos esses fios que foram sendo construídos na história da salvação, e reúne tudo isso em uma única imagem. João consegue citar praticamente todos os livros daquilo que era a Bíblia do seu tempo, a Bíblia hebraica, e fazer disso uma imagem coerente, porque ele vê a realidade de uma forma completamente diferente e completamente coerente em torno da pessoa de Jesus. Aquilo que é o leão da tribo de Judá, aquilo que é a raiz de Davi, que recebeu o Espírito de Deus com um espírito de conhecimento, de poder, de entendimento, de revelação, tudo isso encontra o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Aquilo que João vê talvez como fragmentos em boa parte da história, de repente faz parte de uma imagem que faz sentido, que é coerente, que manifesta para João o fato de que no centro de todas as coisas está o trono de Deus, de que no centro de todas as coisas está aquele que é e que será adorado por toda a criação. Por isso nós percebemos que com toda essa maestria, com toda essa capacidade e imaginação, o que João está fazendo é nos ensinando a adorar, transformando a nossa imaginação e nos fazendo perceber que nós experimentamos no tempo presente o céu. A porta que se abriu e para a qual João foi levado é a porta que dá acesso ao espaço de habitação de Deus. E o que João vê quando ele entra nesse espaço da habitação de Deus? João vê o povo adorando e ele percebe que aquilo que ele fazia com essas pequenas igrejas da Ásia Menor, essas pequenas igrejas que dominicalmente se reuniam para cantar louvores, para abrir o rolo, para interpretar as Escrituras e reconhecer que Deus é o centro da realidade, essas pessoas que eram muito poucas em relação à grandeza do império, em relação à grandeza do culto ao imperador, essas pessoas estavam fazendo algo que tinha correspondência no céu. Aquilo que eles faziam, talvez em alguns momentos com sentimento de timidez, com sentimento de insegurança, aquilo que elas faziam no tempo e no espaço presente, restritos pela sua condição, tinham correspondente no céu. A adoração não é nada rotineira, por assim dizer. A adoração não é nada comum. Adorar a Deus nunca é uma coisa pequena, porque aquilo que eles fazem, aquilo que nós fazemos no tempo presente, nas condições em que nós estamos, está agora mesmo acontecendo no céu, no espaço de habitação de Deus. Por isso que o cântico é irreprimível, por isso que o cântico não pode ser contido, por isso que a Babilônia não irá prevalecer. Não é possível, com todo o poder que se apresenta em ameaça ao povo de Deus, a criação, as criaturas que reconhecem que Deus está sentado no trono, esse poder nada pode fazer com a realidade absoluta de que Deus já está sentado no trono, de que Ele governa sobre as nações e de que a sua vontade será estabelecida na terra, assim como hoje já é obedecida, realizada e reconhecida, adorada nos céus. A vontade de Deus é uma vontade que desperta em nós uma resposta que se transforma em música e adora a um Deus que é o Deus soberano sobre todas as coisas. E essa realidade, é esse ato que parece ser uma simples rotina em muitos momentos. Esse ato de nós irmos
a um espaço comum, encontrarmos algumas pessoas comuns, fazermos aquilo que parece ser mais um domingo comum, é esse ato que molda a história e que molda a nossa vida. Quando nós vemos a adoração por essa perspectiva, pela perspectiva que João viu, quando esse véu dos olhos de João é retirado e quando João, da mesma forma, retira de nós esse véu que não nos permite enxergar a realidade da forma como ela de fato é, e nós passamos a perceber a adoração de uma forma completamente diferente, nós percebemos que é essa realidade que molda a história, que molda a nossa própria trajetória pessoal. É na adoração que as coisas passam a fazer sentido. É reconhecendo que Deus é o centro de tudo, que Deus nos incluiu, que Deus colocou em nós esse sentimento de gratidão e de reverência, e por isso nós cantamos, é que nós percebemos que a nossa vida faz sentido. Nós vemos, contemplamos a glória de Deus, somos inclusos nisso, e nisso encontramos o sentido da nossa própria vida. Quando essa experiência acontece com a gente, o tédio não tem mais lugar. Quando nós percebemos que nós fomos colocados na realidade mais viva e mais poderosa possível, o tédio já não consegue mais consumir o nosso próprio coração. O tédio na nossa realidade e na nossa relação com Deus é trabalho do diabo. Quando o tédio parece dominar aquilo que são as nossas rotinas mais chatas, mais sem sentidos, mais vazio possível, significa que nós estamos perdendo de perspectiva aquilo que de fato está acontecendo no momento que nós oramos. Significa que a gente está perdendo de perspectiva o que de fato está acontecendo quando nós oramos, quando nós adoramos a Deus. Quando a gente adora a Deus da forma como Ele nos permite adorar, nós percebemos que nós estamos compondo um coro de milhões e milhões de anjos. Nós percebemos que nós estamos compondo aquilo que é um coro com os 4 seres viventes, que representam o poder do leão, aquilo que representa a força do boi, aquilo que representa a sabedoria, aquilo que representa a inteligência da águia e aquilo que representa a grandeza e a coroa da criação, que é o ser humano. Quando nós fazemos parte desse coro dos 4 seres viventes, dos anciãos que lançam as suas coroas diante do trono de Deus, dos milhões e milhões de anjos, nós cantamos, nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus e nós finalizamos o nosso ato de adoração com amém. Nós confirmamos a Deus aquilo que é a afirmação dele para a gente. E toda a nossa experiência pessoal, toda a nossa missão enquanto povo de Deus passa a fazer sentido. Por isso eu convido você a participar desse momento de adoração que nós estamos tendo agora, mas também de todos os momentos de adoração que você ainda participará ao longo dessa jornada, como um momento que envolve o extraordinário no meio de uma rotina, que envolve a realidade mais viva, poderosa e transformadora naquilo que parece ser só mais uma música, só mais uma oração, só mais um domingo. Na verdade, nunca é assim. Nunca é só mais um dia. Nunca é só mais um ato de adoração. Nós somos convocados a participar do ato que determinará a nossa trajetória e a nossa relação com Deus eternamente, de se aproximar do trono e dizer sim para esse Deus, cantar louvores ao Criador de todas as coisas. Por isso eu agradeço a Deus de poder fazer parte disso junto com você e convoco você a orar e agradecer a Deus porque nós fomos constituídos como parte desse reino. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos resgata do tédio, o Senhor nos resgata da decepção de parecer que fazemos as mesmas coisas sempre e sem significado. Obrigado porque o Senhor nos aproximou do Teu trono, o Senhor nos colocou diante de um povo que adora e essa adoração tomou conta do nosso coração.
Nós pedimos que o Senhor nos liberte dos nossos temores, da nossa covardia em dizer um sim parcial. Que o Senhor nos coloque no coração um desejo e a condição de sermos uma resposta ao grande ato de redenção e transformação que o Senhor construiu no meio do teu povo, conquistando gente de toda língua, de toda tribo, de toda nação. Por isso nós agradecemos ao Senhor e pedimos que coloque diante dos nossos olhos, sem nenhum véu, sem nenhuma separação, sem nenhuma obstrução, aquilo que o Senhor colocou tão claramente diante de João, de que nós fazemos parte desse povo e que nós nos aproximamos do Senhor sem nenhum temor para adorar e reconhecer que o Senhor é o centro de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.